Mais uma vez, boa tarde a todos que acompanham os meus vídeos no meu canal do YouTube. Estamos na tarde hoje da quinta-feira, do dia 11 de dezembro. E eu acordei inspirada para gravar para gravar este vídeo falando acerca do que acontece hoje em dia nos relacionamentos amorosos, tanto para os casados, assim como para os não casados, né? Bem, gente, é assim. Os não casados, mas encontram-se comprometidos. Nesse caso, namorados. É assim, uma vez, minha irmã, quando eu estava a fazer limpeza aqui em casa na sala, estava a limpar o chão, me perguntou: Alice, por que muitos homens, mesmo sabendo que têm esposas em casa, são casados, ainda saem por aí fora procurando ter outras mulheres? O que aquelas mulheres de fora oferecem a eles que as suas esposas em casa não lhes oferecem? Bem, a resposta que eu dei naquele dia não será tão igual a de hoje. Bem, eu não vou falar só da parte dos casados, mas também da parte daqueles que ainda estão no namoro. Não excluindo a minha pessoa, apesar de que eu não estou em nenhum namoro, né? Não sou casada, não estou a namorar. Porque não tenho namorado, claro. Nem tenho parceiro. Então, gente, a resposta que eu dei, eu não me baseei no que ela tentou dizer, né? Justificando isso carnalmente. Porque antes de eu dar a resposta, ela disse para mim, mas falando de uma forma carnal, o que muita gente fala: porque a esposa lá em casa não faz a mesma coisa que a mulher de fora faz. Nesse caso, amantes que encontram-se lá fora. Que tipo de coisa a mulher de lá de fora faz? E, aliás, amantes lá fora faz que a mulher não faz? Desculpa a expressão. Falou de muita coisa. Ela em algum momento falou porque e do jeito que lhe toca, vou dizer assim, do jeito que lhe toca quando estiverem juntos como marido e mulher, não é do jeito que acontece lá com a mulher de fora. A mulher só de saber que já é mulher, pertence a ele, não precisa mais fazer esses todos e como posso dizer, esses todos coisas que agradam seu marido. Mas eu, antes dela terminar, eu disse que não vou justificar de forma carnal, eu vou justificar de forma espiritual. Bem, se a gente quiser se basear naquilo que só vem escrito na Bíblia, nós podemos desistir logo cedo ou tão cedo do Evangelho. Mas, aliás, o que significa que nós devemos depender do que o Evangelho diz ou o que vem escrito na Bíblia, mas deixamos o Espírito Santo também nos inspirar. E é o que vai acontecer ao longo do que eu vou aqui falar neste vídeo que eu estou a gravar. Eu vou me basear em alguns versículos da Bíblia, mas também basear-me naquilo que alguns homens de Deus lá no passado foram inspirados. Porque há muitos vídeos que nós encontramos por aí nos YouTubes, né? Vlogs de muitos evangelistas que sabem de muita coisa, né? Que não vem na Bíblia, mas por lerem a Bíblia, Deus acabou por meio do Espírito Santo deles lhes revelando que isso vem escrito aí sim, mas por trás disso aconteceu isso, mais isso. E é o que eu vou falar detalhadamente.
Voltando àquela questão que a minha irmã me disse, e é o que a teologia diz também. Se dependemos só do que vem escrito na Bíblia, nós podemos desistir logo muito cedo do Evangelho. Por isso temos que ler o que vem escrito na Bíblia, procuramos compreender por meio do Espírito Santo, para que seja Ele a nos revelar ainda mais o profundo daquilo que nem vem escrito na Bíblia. Para nós não pensarmos que o que os outros foram revelados pelo Espírito Santo que estão a falar é uma mentira. Por isso não devemos basear-nos só na Bíblia, devemos deixar o Espírito Santo aprofundar mais naquilo que a gente lê na Bíblia. Bem, a resposta que eu dei à minha irmã em relação a essa pergunta, quando ela disse por que homens casados, até mesmo pessoas que encontram-se a namorar, têm namoradas, procuram outras mulheres, coisas que podem ter naquela mulher em casa, né? Ou seja, de uma outra forma, por que mesmo terem namorados ainda procuram outras mulheres? Por que mesmo terem mulheres lá em casa procuram outras mulheres? Falou acerca dos homens, mas isso não acontece só nos homens, mas nas mulheres também. Isso acontece, tem marido em casa, sai para fora, o que faz lá fora? Procura outros homens. Em algum momento não é porque quer dinheiro, porque lá em casa tem tudo, o marido dá. Não é dinheiro que lhe faz, só sente desejo de sair fora, se divertir fora, tendo alguém, e quebrar o seu relacionamento e ter outro, mas já voltar a viver o seu relacionamento que diz que eu tenho relacionamento com este homem. Então, a resposta que dei, eu primeiro, antes de entrar naquilo que o Espírito revelou a algumas pessoas, que eu escutei o vídeo dele, eu também acabou falando comigo, é que ele, lá no livro de Gênesis, né? Vou falar do primeiro livro de Gênesis capítulo 2, versículo 21. É o que vem escrito no versículo 21, que Deus fez o homem cair em sono e, através da costela do homem, formou uma mulher, não é? É o que vem, capítulo de Gênesis, capítulo 2, versículo 21. Uma mulher, uma só mulher. E no versículo 24 do mesmo livro, capítulo 2, Gênesis capítulo 2, versículo 24, vem escrito assim: por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher, e os dois formam uma única só carne. A Bíblia diz que os dois, não há mais terceira pessoa aí. E por meio da costela do homem foi formado o quê? Uma mulher. Não foi formada duas mulheres. Muito bem. Então, indo a outras escritoras, né? Que por meio do Espírito Santo, alguns homens foram revelados até gravarem esses vídeos. O diabo, quando foi expulso até aqui nessa terra, o que aconteceu? Aliás, quando foi expulso do céu, cair à terra, o que aconteceu? Ele não caiu sozinho, não foi expulso sozinho, foi expulso com outros anjos, alguns outros anjos que se rebelaram contra Deus. Um terço de anjos se rebelou contra Deus e foi expulso juntamente com Satanás. Esses anjos foram chamados de demônios, juntamente com ele, que é chamado de grande demônio, o demônio, o diabo. Então, o que aconteceu? Quando ele foi expulso, o que fez com que Deus expulsasse todos eles? Porque esses transgrediram as normas. Além de virem fazer o que Deus mandava virem fazer aqui na terra. Eles que, por serem seres com um conhecimento muito amplo, né? Não limitado como nós seres humanos, eles vieram e ensinaram seres humanos, né? Ensinaram seres humanos a se envolverem em coisas que Deus não queria que os seres humanos em algum momento soubessem a sua prática. Então aquilo ali levantou uma grande ira em Deus, né? E
dos atos que esses anjos hoje são chamados de demônios praticaram aqui, até Deus sentir-se, como posso dizer, ver aqueles anjos como se fossem coisas nojentas, não servissem para mais nada, foi que aqueles anjos, do jeito que vem escrito lá no livro, acho que é o livro de Êxodo, não sei, mas nos primeiros livros da lei, né? Êxodo ou Gênesis, lá vem escrito que o pecado começou a se multiplicar. Homens andaram a dormir com quem? Com mulheres, né? E por meio dessas mulheres aconteceu o quê? Nasceram gigantes. Esses gigantes são chamados nefilins. Como é que um simples... Por que isso não acontece aqui conosco? Um homem qualquer, normal, simples, dorme conosco, depois nascemos um gigante em forma ou com estrutura de um ser humano, outra parte não humana. Por quê? Impossível. Mas isso aconteceu. O que moveu o corpo daqueles homens a sentirem desejo de se envolverem com as mulheres daqui, dessa terra, foram aqueles anjos que fizeram o quê? Que eram chamados de anjos, agora já são demônios. Aqueles anjos é que fizeram o quê? Incorporaram-se naqueles homens, porque eles não chegaram a se envolver somente assim, espiritualmente com as mulheres. Incorporaram-se. Por eles terem esse potencial, incorporaram-se nos homens. E tendo se incorporado naqueles homens, o que aconteceu? Eles moveram aquele corpo daqueles homens e começaram a se envolver com aquelas mulheres. Algumas mulheres foram ensinadas práticas de adivinhas, algumas mulheres foram ensinadas práticas de feitiçaria, de magia, essas todas as coisas que levantaram a grande ira de Deus. Além disso, estes anjos, por meio daqueles homens, envolveram-se sexualmente com aquelas mulheres. E não era uma. Quando cada anjo entrasse, o que significa quando cada anjo entrasse naqueles homens, tinha o desejo de se envolver com várias mulheres, não só uma única mulher. Não só uma única mulher. Até o ponto de levantarem a grande ira de Deus. Isso não vem escrito na Bíblia. Tudo o que eu estou a dizer não vem escrito totalmente do que eu estou a desenvolver. Por isso que eu disse, lemos a Bíblia, ficamos à espera do Espírito Santo nos capacitar para aprofundar o conhecimento que a gente está a adquirir ali na Bíblia. Essa parte de que os demônios, os seres celestes, porque a Bíblia diz assim, os seres celestes envolveram-se com as filhas dessa terra, humanas, com as mulheres humanas dessa terra. Os seres celestes eram anjos. Envolveram. Como é que se envolveram? Não se envolveram espiritualmente. Esses seres celestes, segundo a Bíblia, não envolveram-se espiritualmente com aquelas mulheres, mas se incorporaram-se em alguns homens e depois começaram a se envolver com diferentes tipos de mulheres do jeito que eles queriam, do jeito que eles desejavam. Foi o que aconteceu. Mas a Bíblia não vem escrito assim. Porque por mais que um ser espiritual chegue e se envolve com uma mulher carnal, não sei se isso acontece, mas é incapaz de fazer o quê? Engravidar. Porque aquilo é um ato que aconteceu espiritualmente e não fisicamente. É incapaz. Por isso envolveram-se com aquelas mulheres por meio do corpo de alguns homens que ali se encontravam. Pronto. O que isso significa? Voltando àquela questão, por que um homem trai? Ou procura outras mulheres fora, sabendo que tem uma em casa?
aquela que Deus lhe deu como sua parceira para trabalharem juntos e unirem-se os dois formando uma única carne. Por que mesmo assim sai para fora, vai procurar de outra, enquanto já tem aquela que se uniu a ela e formou com ela uma única carne, mesmo no namoro? A partir do momento em que se juntam duas pessoas, se conhecem, neste caso, carne a carne, como homem e mulher, é porque já formaram uma única carne, por mais que não tenham se levado ao altar, formaram uma única carne. E o que faz a pessoa naquele momento ali, ou seu namorado, sair procurar outro? Enquanto sabe que está contigo ali. Então, voltando a esse conhecimento que nós tivemos, aliás, voltando a isso, a esse conhecimento que a gente teve acerca dos anjos que se incorporaram nos homens e envolveram-se com as mulheres humanas, o que significa que não se envolviam com uma só mulher, várias mulheres. Então, um homem que, mesmo tendo uma esposa que Deus lhe deu como esposa, se uniformaram uma única carne, né? Uma única só carne, né? Ainda sai, vai procurar de outras mulheres fora. É porque no corpo dele, naquele momento em que pensou em sair procurar outra mulher fora, ou em que pensa em sair procurar outra mulher fora, incorporou-se aquele espírito que hoje, antigamente era chamado de ser celeste, hoje é chamado de demônio. Incorporou-se nele e por isso sente aquele desejo de sair para fora a procurar outras mulheres. Por quê? Porque esses espíritos são espíritos destruidores. Sabem que o casamento foi criado por Deus. Um Deus que eles próprios rebelaram-se contra ele. Então, tendo sido o casamento criado por Deus, eles, para levantarem a grande ira de Deus, até neste período de agora, neste momento de agora, em que nós estamos a viver neste pleno século XXI, eles ainda não pararam de operar desse jeito, ainda não pararam de operar nessa área amorosa. Por quê? Porque eles ainda querem fazer o quê? Destruir a raça humana. Eles destroem de diversas formas, mas hoje o foco é esse. Por que ele sai, procura outras mulheres fora, sabendo que tem uma quem se uniu lá em casa, tem uma parceira quem está com ele? Porque não é ele, é aquele espírito, ou são aqueles espíritos de demônios, ou aqueles demônios que foram expulsos lá no céu e hoje são chamados de demônios, que se incorporaram nos homens lá no livro Antigo Testamento e se envolveram com diversas mulheres que possuíam o corpo desse homem ou que possuíram os corpos desses homens, que hoje deixam as suas mulheres em casa, saem, vão à procura de quê? De outras mulheres fora. Para quê? Para poderem, em outras palavras, satisfazerem os seus desejos carnais. Não são eles. Demônios estão a usar o corpo deles para satisfazerem os desejos deles próprios, os demônios, mas usando o corpo deles. E também uma forma de fazer o que o objetivo do demônio é único: destruir. Destruir aquele relacionamento amoroso que há. Destruir aquele casamento que há. Por isso, um homem que sai da sua casa, deixa sua esposa, briga com sua esposa, dizer que eu encontro melhores coisas lá fora do que aqui contigo. Essa aí não é ele que está a falar, é um espírito que já se incorporou. Aliás, é um espírito que já entrou na casa, naquele relacionamento amoroso com a intenção, objetivo de querer destruir aquela união que aconteceu por meio de Deus, porque casamento foi a primeira coisa que Deus criou. Quando se trata de um homem ou uma mulher, primeira coisa que Deus criou, a primeira bênção. A primeira bênção que Deus criou. Então, o diabo não quer com que aquela bênção desenvolva, não quer com que aquela bênção permaneça, porque sabe que foi uma consagração feita por Deus.
o que ele faz? Entra. Ou vai entrar no homem e começa a falar muita coisa. Eu não me sinto bem contigo. Eu geralmente faço, não me sinto bem estando contigo porque eu não me sinto como homem. Então me sinto bem estando lá fora com outras mulheres, porque lá eu me sinto como homem. O que elas fazem você não faz. Não é. O diabo não consegue permanecer no casamento. O que está a exigir ali não é ele. É aquele demônio que se incorporou dentro dele que está a exigir coisas que Deus não quer. Então, por não conseguir ter aquilo lá, o que ele faz? Começa já a se manifestar desse jeito, vou sair para fora. E desse jeito, o casamento acaba se estragando, a relação acaba se estragando. A mulher às vezes pensa em desistir, não estar mais com o homem. Às vezes acontece na mulher, às vezes pode entrar na mulher. Você não é homem suficiente para mim, não sinto. Depois do casamento, às vezes até mesmo na relação, você não é homem suficiente para mim. Você não faz tudo o que eu quero, o que eu espero. Não, está possuída. Eu vou encontrar outras pessoas lá fora. Está possuída, não é ele? O espírito entrou nele. Porque o corpo funciona como se fosse uma caixa, onde precisa de ser enchido. E um corpo que tem uma legalidade com o mundo das trevas, facilmente o diabo pode entrar. Porque há uma porta aberta e começar a lhe usar. Mas quando não houver alguma legalidade e a pessoa conseguir resistir a esse tipo de pensamento, porque o diabo não entra logo, primeiro invade o teu pensamento, te mostrando coisas na sua imagem, ou imagens de coisas, ou te fazendo imaginar certas coisas, ou pensar várias coisas, para depois entrar confusão na sua vida e você levantar contendas contra a outra ou outra contra o outro. E as coisas acabam se destruindo. Por isso que eu digo, todo tipo de casal, esteja esse no namoro ou até mesmo no casamento, pensa em sair, trair fora, sendo que tem parceira ou parceiro. Esse tipo de casal é possuído por aqueles demônios que vem escrito lá no livro do Antigo Testamento, num dos 5 livros da lei, que se envolveram com diversas mulheres. Até aborrecerem Deus, levantarem a grande ira de Deus e serem expulsos. Não é um ato normal do ser humano. Porque lá no livro de Gênesis, capítulo 2, segundo disse anteriormente, capítulo 2, versículo 21, Deus fez cair um homem em sono e por meio da costela dele formou uma mulher. Né? E no versículo 24 vem escrito: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher, e ambos, e os dois formam uma única carne, ou formam só uma única carne. Não há terceira mulher aí. Da costela do homem foi feita uma única mulher. E depois, o homem, quando deixa o pai e a mãe, se une a uma única mulher, a quem foi formada por meio da sua costela. E os dois, não há 3 aí, formam só uma única carne. É o que a palavra diz. Então, quando sente a necessidade de sair, trair, esteja esse no namoro ou essa no namoro, esteja essa no casamento ou esse no casamento, é porque aqueles espíritos celestiais que se envolveram com as mulheres humanas, que hoje já são chamados de demônios, esses espíritos que se rebelaram contra Deus, possuíram, incorporaram-se no corpo dela ou dele, no corpo deles ou delas. Por isso que sentem desejo de sair fora. E no momento em que estão lá satisfazerem desejo, estão a satisfazer o quê?
o desejo daqueles espíritos, não o próprio desejo deles da carne, porque aquele espírito, porque a legalidade que há nele deu entrada daquele espírito, a legalidade que há nele, a porta aberta que há nele das trevas, deu entrada daquele espírito para se incorporar. Por isso que eu disse, se nós nos basearmos somente no que vem escrito na Bíblia, e não naquilo que o Espírito Santo quer aprofundar em nós, depois de termos lido o que vem na Bíblia, nós vamos fazer o quê? Vamos nos perder e vamos desistir tão cedo do Evangelho. Então, para nós não desistirmos cedo do Evangelho, o que devemos fazer? Deixamos o Espírito Santo nos usar. Até mesmo no momento em que nós estamos a ler a Bíblia. Por isso que lá no livro de Provérbios, que vamos esquecer do número, vem escrito: não te fies na tua própria inteligência, confie no Senhor. Porque se você ler a Bíblia se achando uma pessoa inteligente, significa que você está a deixar Deus do lado. Eu vou entender por mim só porque tenho conhecimento. Não. Todo conhecimento que você tem vem de Deus. Então, quando estiver, o que significa que quando estiver a ler a Bíblia, você tem que ler após ter chamado o Espírito Santo. Não é por acaso que nas igrejas, quando estão para ler a Bíblia, primeiro cantam então uma canção, o pregador do dia então uma canção, depois entra em oração, depois já orienta que abram um livro que vai se pregar naquele mesmo dia. É porque sabe que sem a presença de Deus naquele momento nada pode fazer. Por isso que ele está agora a chamar pelo Espírito de Deus, para que seja o Espírito de Deus a lhe usar. Porque ele pode estar a ler e pensar que já sabe como é que vai desenvolver a palavra, enquanto o Espírito de Deus tem mais algo profundo, aprofundar ainda mais naquilo que vem escrito na Bíblia, naquilo que vem escrito na Bíblia. Você vai desistir logo muito cedo do Evangelho, porque você vai pensar que aquilo que a pessoa está a falar é coisa do seu pensamento. De onde é que vem aquela inspiração? Então não está sendo usado por Deus, não. Está sendo usado por Deus, mas está sendo, o que ele está a transmitir está sendo aprofundado por uma pessoa que é Deus. Vem escrito na Bíblia: os seres celestes envolveram-se com as mulheres humanas. Eu li isso aí na minha adolescência, mas eu não estava a entender o que aquilo significava. Mas Deus, para mim, estava esperando uma certa idade em que eu ficasse, vou dizer, um pouco madura para poder perceber isso. E eu percebi. E acreditem, por meio da união dos seres celestes que se incorporaram nos homens, depois se envolveram, uniram-se com as mulheres humanas, formaram grandes gigantes. Esses gigantes que já vêm escritos lá no livro do Apocalipse são gigantes demônios que até mesmo vocês, que são seres humanos, vos vê como gafanhotos. Por que aconteceu o dilúvio afinal? O dilúvio aconteceu por causa de quê? Por causa dessa ação praticada por demônios, pelos seres celestes, que depois transformaram-se em demônios. E esses demônios fizeram o quê? Uniram-se com essas mulheres. Ao unirem-se com essas mulheres, deram origem ao quê? A gigantes, que em algumas escrituras são chamados do quê? Nefilins, mas outros chamam de terafins. E segundo algumas escrituras, esses nefilins ou terafins são esses que nos atormentam até mesmo quando nós estivermos onde? A dormir nos nossos sonhos. Bem, acreditem, tudo que acontece na vida real, quando nós estivermos acordados, é programado no mundo espiritual.
Primeiro os demônios programam, planejam e depois deixam ou esperam do dia para aquilo tudo acontecer no mundo real. E isso não é coisa de se admirar. Por isso que há necessidade de buscar mais a Deus. Porque somente Ele tem poder de parar até mesmo aquilo, não até mesmo de parar aquilo que os demônios planejam no mundo espiritual para acontecer na vida real. Às vezes a gente vê num lugar X aconteceu um acidente, mas nós não sabemos como, porque os carros estavam a andar tranquilamente, calmamente, não estavam a dirigir de forma agressiva. Foi planejado no mundo espiritual, que já aconteceu. Até mesmo o próprio marido daquela mulher, os demônios planejaram, esse no dia X nós temos que fazer, temos que entrar naquela família, destruir, mas vamos usar o marido para fazer isso, mais isso, mais isso. Há necessidade de buscar a Jesus para quando os demônios já quiserem entrar em ação nos seus planos, na sua vida. Jesus que você lhe busca parar aqueles planos, quebrar e não acontecer dentro da sua família. Foi a resposta que eu dei. Por isso, muito obrigada por prestar atenção a esse vídeo. E, em primeiro lugar, também agradeço a Deus por ter me dado essa inspiração. E não só esse conhecimento de eu compreender as coisas, de que qualquer pessoa que pensa em trair estando numa relação é porque está possuído por aqueles espíritos que se envolveram com mulheres humanas, que eram chamadas de seres celestes, mas transformam-se em demônios por causa de se envolver, um dos atos por causa de se envolver com mulheres humanas. E isso é algo que não se deve fazer, nem sequer em nenhum. Porque você está a levantar a grande ira de Deus. O casamento foi criado por Deus. O que significa que um homem tem que ter uma única mulher. E uma mulher tem que ser um homem só. Por quê? Porque Deus, por meio da costela do único homem, fez uma única mulher. E os dois foram juntados por Deus. E por terem sido juntados por Deus, formam o quê? Uma única carne. Por isso, muito obrigada.